as pessoas comemoram Páscoa, irmão. O que você pensa quando você pensa em Páscoa? Naturalmente, todo mundo pensa em chocolate, em simbologismo de coisas desse mundo, desse século. Eu até perguntei para minha filha: filha, o que é Páscoa? É chocolate? Ela falou: não, é a morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha que bênção. Só que as pessoas não pensam sobre isso. Eu vi uma frase muito interessante. Você sabe que porque Jesus é muito odiado nos nossos dias? Se você for hoje, qualquer lugar, você vai com alguma camiseta escrito Jesus salva, muita gente vai olhar torto para nós. Se a gente proclama o nome de Jesus nas ruas, as pessoas já começam a fazer algum tipo de retaliação. Mas sabe por que Jesus é odiado por muitos até hoje? Porque Ele está vivo. Porque se Ele estivesse morto, o mundo já não lembrava dele. Mas Jesus está vivo, então eles lembram de Jesus todos os dias. E nós estamos aqui lembrando que o nosso Senhor ressuscitou e Ele está vivo. E o que aconteceu na crucificação? Alguns detalhes que nós podemos ver e meditar. Porque nós lembramos da crucificação. Jesus foi morto ali. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. E é só isso, mas não é isso, só isso, é um pouco mais que isso. Coisas que aliás, é uma eternidade de coisas que nós só vamos entender vivendo com Jesus Cristo. Podemos meditar que Isaías escreveu 700 anos antes de Jesus nascer, irmãos. Olha como Deus controla o tempo. Para Deus não tem tempo, para Deus não tem essa coisa que nos separa de tempo, matéria, espaço. Deus criou todas as coisas e Ele domina sobre tudo, sobre o tempo. Então, antes da criação do mundo, Deus já sabia o que nós iríamos ter esse momento de salvação na cruz do Calvário através de Jesus. Então, Isaías, escrevendo sobre Jesus, ele disse assim, que verdadeiramente, com certeza, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, lá na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. E Ele carregou as nossas dores, todo tipo de dor. Dor de tristeza, dor de angústia, dor de rejeição, dor de um erro que você cometeu e que você pensa nele até hoje. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz. Pastor, não tenho paz, não consigo encontrar paz. Você saiba que Jesus foi castigado para que eu e você tivéssemos paz. E não é uma paz normal, é uma paz que excede todo entendimento. Você crê nisso? Se você quer verdadeiramente, pela fé, e você remete a sua mente lá na cruz do Calvário, e você lembra que Jesus foi esmagado, e que Ele foi moído, e o castigo que Ele sofreu, nos traz a paz. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, na cruz do Calvário, só com essas coisas já seria motivo de muita alegria. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e por causa do seu sacrifício, Ele nos trouxe a paz. Outro detalhe que nós podemos destacar ali na cruz do Calvário é que Jesus venceu o pecado, e o pecado não nos domina mais. Pastor, eu não consigo vencer o pecado. Se é uma coisa que eu não venço, é o pecado. Você está indo contra o ato maravilhoso de Jesus na cruz do Calvário. Pastor, então quer dizer que eu nunca mais, o pecado está ok? Não, nós às vezes tropeçamos, mas o pecado não terá domínio sobre vós. A vida de um cristão é como a luz da aurora, ela vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Então Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 6, versículo 14, que o pecado não nos dominará. Quem vive em pecado, pelo poder do sangue de Jesus e pela autoridade do nome de Jesus, sai dessa vida de pecado. Pessoas que viviam uma vida completamente errada, com vários níveis de pecado, né? Mentindo, roubando, prostituindo, fazendo todo tipo de insensatez. Mas o pecado não tem mais domínio, porque quando nós
nos colocamos diante de Jesus, o nosso pecado foi pregado ali na cruz também. Você crê nisso? Então o pecado não domina mais você. Eu quero viver uma vida de retidão diante de Deus. Você vai buscar e Deus vai te honrar. Porque durante essa vida, inclusive Paulo, esse próprio Paulo, ele fala sobre a carne dele. Ele fala sobre os erros dele. Nós vamos meditar nisso daqui a pouco. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. A partir do momento que Jesus morreu na cruz, nós estamos debaixo da graça, amém? Isso não estou fazendo apologia ao erro, de maneira nenhuma. Tudo que nós fizemos, nós vamos prestar conta. Mas o que eu quero dizer para você é que a pessoa que se predispõe e se arrepende diante de Jesus, ela vai vencer o domínio do pecado sobre a vida dela, amém? Olha o que Paulo fala sobre ele. Paulo era apóstolo, irmãos. Paulo era apóstolo, só que ele desceu da estatura dele de apóstolo e sentou no banco como eu e você. Olha o que ele coloca aqui, ele fala assim, ó: não entendo o que eu faço. Quem está falando isso é Paulo, um homem que foi poderosamente usado por Deus, que alcançou muitas pessoas com o Evangelho. Ele diz assim, que eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que eu desejo. O que ele deseja? Viver corretamente. Ele desejava viver dentro dos preceitos do Senhor. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Olha que reflexão. Paulo se expondo. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, na nossa natureza. A nossa natureza é pecaminosa. Então Paulo está colocando o que acontece, mas devido ao ato de Jesus, o ato de se entregar, de morrer por mim e por você, olha o que vai acontecer. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Então ele está dizendo como funciona a nossa carne. Nossa carne, irmãos, sempre leva para o lado do mal. Nós temos que sempre buscar, através da palavra de Deus, orientação do céu para fazermos o que é certo. Porque nossa carne sempre pende para o que é errado. Tem um celular tocando aí. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Aí diz assim, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Irmãos, na época de Paulo, quem cometia assassinato, quem era assassino, existia uma punição na época dos romanos. Não era queimado vivo, não era enforcado. Ele tinha que levar o cadáver de quem ele matou junto ao seu corpo, amarrado ao seu corpo, sabia disso? E todo tipo de infecção, todo tipo de bactéria que estava naquele corpo putreficado, vinha para a pessoa e a pessoa acabava morrendo. Você sabia disso? Então Paulo está fazendo uma analogia. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito dessa morte? Mas ele diz assim, que graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei eu sou perdoado. Amém? Então, esse corpo de morte, que Paulo fez essa analogia, que o homem que era assassino tinha que carregar esse corpo de quem ele assassinou. A partir do momento que nós cremos na cruz do Calvário, nós estamos libertos desse corpo de morte. Amém? Você crê nisso? Então a morte foi vencida. Outra coisa que nós podemos destacar, que naquele dia que Jesus se entregou por mim, por você, o pecado não tem domínio e a morte foi vencida. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 ou 57, diz assim, que onde está a morte? Ele está perguntando, onde está a morte? Quem que vence a morte? Aqui, o homem natural sabe disso. Nós temos o quê? 100 anos de vida? 90 anos, não sei. No máximo 120 anos. Então a morte é inexorável.
é uma condição do ser humano que nós temos um dia que tudo acaba. Mas ele está indagando a morte, porque a morte foi vencida na cruz do Calvário. Ele está dizendo: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu a morte. Você e eu não vamos mais morrer, nós vamos ter uma vida eterna com Jesus Cristo. Você crê nisso? Nós vamos ter um corpo glorificado. Pastor, eu tenho medo de morte, não vou em velório porque eu tenho medo de morte. Nossa, se eu vejo alguém no caixão, você não precisa ter medo. Mesmo que você morra, os que morrerem vão ser arrebatados primeiramente, amém? E nós vamos ter um corpo glorificado. Então você não precisa ter medo. Olha só tudo que foi conquistado na cruz do Calvário. Se não fosse, Deus não empurrou Jesus e falou assim: vai lá, meu filho, vai lá morrer por aquele povo. Não, Jesus se dispôs. Jesus se despojou. Nós vamos ler aqui da sua divindade. Jesus é Deus. Ele, um dia no Jardim das Oliveiras, ele sofreu muito porque ele sabia tudo o que ele ia passar. E um dos níveis mais altos de aflição é quando a pessoa soa sangue. Sabia que isso acontece? Porque o nível de nervoso, o nível de pressão na mente é tão grande que a pessoa, os vasos sanguíneos, eles se dilatam e o suor se mistura com o sangue. Então Jesus suou água e sangue, porque ele sabia tudo o que ele ia passar. Mas ele até pediu pelo Pai: Pai, se possível, não deixa eu passar por essa crucificação não. Se é possível, passa de mim esse cálice. Mas prontamente ele falou: que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a partir desse momento nós fomos salvos eternamente. Você entende isso? As pessoas não entendem. Vê Jesus, um simbolismo que existe no mundo aí de Jesus crucificado, morto. Esse não é o nosso Jesus. O nosso Jesus ressuscitou, e Ele venceu tudo isso na cruz do Calvário. Isso é motivo de alegria, amém? Quando você lembrar de Páscoa, esquece de chocolate, esquece. Isso é engano do comércio. Está alinhado, muitas coisas estão alinhadas ao paganismo, a coisas que fazem um sincretismo. O que é um sincretismo? É uma mistura. Pastor, mas por que tem isso? Por que tem isso nas igrejas? Se Deus odeia idolatria, por que tem? Por que a pessoa adora santo? Por que usa esses simbolismos pagãos? Se você for ver a história, você vai entender que no ano 300 depois de Cristo, o imperador Constantino, imperador romano, viu que o cristianismo estava crescendo muito, ele não conseguia dominar, ele fez essa mistura, fez esse sincretismo, para que ele fosse aceito, para que não houvesse rebelião dos cristãos. Aí ele entrou e mesclou o paganismo dentro da igreja, e a igreja se prostituiu. Mas existe uma igreja que é a noiva do Senhor Jesus Cristo sem mácula, amém? Nós que vivemos pela palavra de Deus. Então as pessoas usam todo tipo de coisa do mundo para tentar jogar dentro da igreja, mas nós buscamos e pedimos a direção de Deus para fazermos o que Ele quer na nossa vida, amém? Então o Calvário fez todos esse tipo de coisa, venceu a morte, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado. E Ele nos diz também que no Calvário foi aplacada a ira de Deus. O ato de Jesus morrer aplacou a ira de Deus. Pastor, mas a ira de Deus é igual à ira do homem? Não. A ira do homem é movida por orgulho, ódio, revolta. A ira de Deus é por causa do pecado do homem, por causa do pecado da humanidade. Então Jesus, Deus Pai, tinha uma ira por causa que o povo se rebelou. Você já viu o nível de iniquidade do ser humano? Sem Deus, o que um homem pode fazer? Pode fazer como fez esses dias, pegar uma machadinha. Eu não vou falar o resto, você já sabe o que faz. Isso é iniquidade, irmãos. Isso é o nível mais baixo que o ser humano pode chegar se ele estiver longe de Deus. É todo tipo de atrocidades. Nós temos o Espírito Santo e a igreja aqui, porque quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo
não estiver mais aqui, aqui vai ser um caos, irmãos, porque não existe valores para mais nada. Como que seria um mundo baseado na mentalidade desses progressistas de hoje em dia? Cada um fazia o que queria. Entra no seu carro, rouba o seu carro, entra na sua casa, faz o que quiser, tem relações nas ruas. É esse o mundo, o nível de iniquidade, o ser humano. Então Deus quis destruir, mas Jesus se propôs a nos justificar. Então todo aquele que aceita Jesus é plenamente restaurado, plenamente justificado. Amém? Você crê nisso? Então, se a ira de Deus, irmãos, se não fosse aplacada a ira de Deus através da cruz do Calvário, você não tem noção do que ia acontecer. Naum capítulo 1, versículo 6 diz assim, que quem pode resistir à sua indignação? Quem que pode resistir à ira de Deus? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. Esse é o nível de ira, irmãos. Quem que aguenta? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, né, irmãos? Que a ira do Senhor foi aplacada. E eu e você podemos chegar hoje na presença de Deus Pai, por causa de Jesus. Não existe, você não precisa ter temor. No momento que eu e você, no nosso quarto, em qualquer lugar, nos dispomos a nos arrependermos e dobrarmos nossos joelhos e falar: Senhor, eu quero entrar na Tua presença agora. Eu quero entrar agora na sala do trono. Por causa do Teu Filho, Jesus Cristo, eu posso entrar. Você crê que poderoso é isso, querido? Então, irmãos, Filipenses 2, do 5 a 1, olha que coisa maravilhosa. Você entendeu o nível de doação de Jesus, o quanto Ele se doou por nós, porque Jesus é Deus, irmãos. Quem entende que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Então Deus Filho se propôs, falou: eu vou lá, eu vou justificar esse povo. Filipenses 2, a partir do versículo 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, Jesus é Deus, não considerou ser igual a Deus, Ele se rebaixou, Ele se despojou da sua divindade e falou: não, eu vou ser um homem, vou me humilhar, a minha divindade eu vou tirar, vou viver no meio dos homens. Não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo. Além de ser homem, Ele não só isso, Ele não só se fez homem, mas além disso Ele se fez servo, se fez escravo por mim e por você. Que amor é esse? Nós só vamos entender, e eu penso assim, porque o ser humano, nós tentamos entender, na minha cabecinha, na minha caixinha, precisa ser 2 mais 2 e 4, tem que dar 4, nós não sabemos de nada. Você não sabe nem como você foi criado. De repente você era um bebê, olhou para, estava lá, e nem sabe, né, de como é feita a sua estrutura, você nem sabe como os seus órgãos estão funcionando. Mas o ser humano ele quer uma resposta, né? Eu falei quinta-feira sobre que a teoria do Big Bang, depois do telescópio novo, depois do Hubble, que trouxe imagens e mostrando que o universo é uma mesma coisa desde que Deus criou. Sabia disso? Quando Deus criou, é o mesmo universo, e o universo é novo. Eles falam que o universo tem 13,8 bilhões de anos, é mentira. O universo é novo, e tudo foi refutado. Não, mas porque tem como é que fala? O berçário das estrelas, não existe nada disso. Tudo que foi criado sempre existiu desde o começo, de uma vez só. E isso está comprovado. Os cientistas estão malucos, porque a teoria do Big Bang, eles falam um monte de coisa, mas está por terra, porque esse novo telescópio, James Webb, esse telescópio ele aproximou muito, porque um pesquisador, só para passar um relato para vocês, ele falou assim: eu quero que você mire esse telescópio no escuro. Não, mas não mire lá, é muito caro, é 100 milhões de dólares, não sei quantos dias, poucos dias.
Não, eu quero que vocês mirem lá no escuridão. E foi descoberto mais de 300 mil galáxias novas, e provando que Deus criou em 6 dias. Por isso que o universo tem 6.000 anos, aproximadamente. Jesus trabalhou quantos dias? Tem mais de 6.000 anos, porque no 7º ele descansou, né? Então, irmãos, nós entendemos que Deus criou todas as coisas. Então, Jesus já tinha planejado esse momento de salvação para mim e para você. Então, além de Jesus ter se humilhado, ter se despojado da sua divindade, se tornando homem, mas não só homem, se tornou servo. E ele também se prestou a mais uma coisa, a morrer por mim e por você. E não é qualquer morte, morte de cruz. Olha o que diz aqui: sendo encontrado em sua forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas teve um resultado quando Jesus fez isso. Olha o que Deus Pai fez. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua vai confessar, toda língua vai dizer, toda língua vai declarar: Jesus Cristo é o Senhor. Por mais que eles impeçam, o nosso Deus, Ele reina para sempre, amém? Jesus Cristo é o Senhor. Ele se humilhou, mas Deus o exaltou sobremaneira. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós estamos